Então vamos lá, vamos começar. Bom dia. Eu sou o Guilherme, sou especializando no primeiro ano de terapia intensiva e o tema da minha aula é autorregulação cerebral. Os dois artigos que eu usei para me basear para fazer essa aula, o primeiro deles é o alvos de tratamento baseado em parâmetros de autorregulação cerebral em pacientes neurocríticos e o segundo é autorregulação cerebral no AVE. Então, a aula vai ser dividida, primeiro, explicação do que é autorregulação cerebral, os métodos de aferição, a autorregulação cerebral mais especificamente no AVE e algumas considerações finais. Então, para começar, a autorregulação cerebral ela é um mecanismo de autoproteção cerebral. Então, para evitar fenômenos de isquemia e de hiperemia, o cérebro ele acaba adequando o fluxo sanguíneo devido às variações da pressão arterial do paciente. Então, esse é um fenômeno que é variável e graduável. Como eu falei, essa autorregulação reduz o risco da injúria isquêmica e da hiperemia secundária. E para os pacientes neurocríticos, é uma necessidade de monitorização constante para ter uma terapia orientada para essa autorregulação. Então, um breve histórico do descobrimento da autorregulação cerebral, ele começou em 1930, com Fogg e Forbes, que eles descobriram que o aumento da PA leva à vasoconstrição cerebral e a diminuição na PA leva à vasodilatação cerebral. Em 1959, um neurologista dinamarquês, o Niels Lassen, ele descobriu o conceito da regulação estática, que seria uma faixa de pressão arterial média em que o fluxo sanguíneo cerebral permaneceria constante. Um conceito mais moderno é a regulação estática e regulação dinâmica, em que a regulação estática é uma adaptação cerebral que leva minutos a horas e a regulação dinâmica leva alguns segundos. Então a gente sabe que a pressão de perfusão cerebral ela vai ser a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E o fluxo sanguíneo cerebral normal para manter os neurônios ativos e funcionantes é de 50 ml por 100 gramas por minuto. O ajuste do fluxo sanguíneo cerebral ele se dá por alterações ou por ajustes na resistência cerebrovascular, que vai acontecer principalmente por alteração no diâmetro das pequenas arteríolas e vai ter uma contribuição secundária dos grandes vasos. O cérebro também faz ajustes dependendo da pressão de perfusão cerebral. Então, quando essa pressão está aumentada, vai acontecer uma vasoconstrição arteriolar e quando ela está diminuída, vai acontecer uma dilatação arteriolar. Então, essa aqui é a curva de Lassen, que mostra que entre 50 e 100 e 150 de pressão arterial média, o fluxo sanguíneo cerebral se manteria constante. Então, quando a gente tiver uma PAM menor do que 50 milímetros de mercúrio, vai acontecer uma máxima vasodilatação cerebral como um mecanismo de compensação e, consequentemente, vai levar a uma isquemia. Já quando a pressão arterial média extrapola a pressão de 150, a vasoconstrição arteriolar ela é exaurida e acaba continuando um aumento da pressão hidrostática, o que vai levar a um edema cerebral e a quebra da barreira hematoencefálica. Aí o artigo traz duas perguntas importantes. A primeira delas é se a autorregulação cerebral tem importância prognóstica e confere benefício clínico. E a segunda delas
se existe espaço para uma terapia guiada pela autorregulação cerebral para melhor manejar as flutuações da pressão arterial sistêmica. E como a gente vai entender no decorrer da aula, a resposta para essas duas perguntas é sim. Então, entrando nos métodos de aferição, existe várias possibilidades e vários recursos tecnológicos para fazer a aferição da autorregulação cerebral. O primeiro que o artigo traz é o índice de reatividade pressórica cerebrovascular, que é o PRX. Então, ele é um coeficiente da relação entre a PAM e a pressão intracraniana. Ele é feito baseado em 30 medidas consecutivas de mais de 10 segundos das curvas de PAM e da PIC. Então, ele faz uma relação dessas duas curvas e consegue plotar um gráfico. Então, a importância desse PRX é que ele consegue fazer uma monitorização constante do fluxo sanguíneo cerebral. E a gente sabe que a autorregulação cerebral ela é dinâmica e muda mesmo se o paciente estiver em condições estáveis. Então, é um recurso extremamente importante para guiar o manejo da pressão de perfusão cerebral. É um índice validado já em diversos estudos e em trauma cerebral ele tem uma relação com o desfecho independente de outros fatores, como a PIC, a pressão de perfusão cerebral ou a idade. Quando plota um gráfico do PRX, comparando com a pressão de perfusão cerebral e com a PIC, ele acaba formando um gráfico em U. E esse gráfico vai dar para a gente a pressão de perfusão cerebral ótima, que seria essa CPP ótima. Então, o melhor ponto de tratamento seria bem no mínimo do gráfico, onde tem essa estrela. Então, nesse ponto, seria o ponto de melhor autorregulação cerebral e o ponto ideal que a gente deveria manter a pressão de perfusão cerebral do nosso paciente. E uma outra interpretação que dá para fazer da pressão de perfusão cerebral ótima, que seria o ponto médio entre o máximo e o mínimo na curva de Lassen. Um segundo método para avaliar a autorregulação cerebral seria por espectroscopia, por essa Near Infrared Spectroscopy. Ele é um monitor de oxigenação cerebral ou do volume sanguíneo cerebral. Ele tem como benefício que mantém o probe constante e fixo no paciente, então consegue manter essa monitorização por longos períodos. Se fizer a relação do NIRS com variações na pressão arterial média, a gente vai conseguir ter uma gama variada de índices de reatividade não invasivos. E o artigo destaca esse COX, que seria a reatividade de oxigenação cerebral. Alguns problemas do método é que o fluxo sanguíneo cerebral ele é dependente de outros fatores, né? Que seria a taxa metabólica do cérebro, a saturação sanguínea de O2 e a difusão de capilar de O2, que não é levado em conta. E também o método considera que o oxigênio nas artérias, capilares e veias é constante. Se for plotado um gráfico desse índice de reatividade do oxigênio, do COX, relacionando com a pressão arterial média, a gente vai obter um valor de pressão arterial ótima não invasiva. Então, esse gráfico também é em U, e o ponto mais baixo do gráfico seria a pressão arterial média ideal para o meu paciente naquelas condições. Então, também é uma medida contínua
e variável. Então, uma PAM menor do que a pressão ótima, ela traria um risco aumentado de isquemia cerebral, e uma PAM acima da pressão ótima traria um risco de hiperemia. Esse índice de pressão arterial ótima não invasiva, ele ainda faltam estudos para o paciente neurocrítico. Ele é mais estudado em cirurgia cardíaca neonatal. E na cirurgia cardíaca neonatal, eles observaram que uma PAM menor do que a ótima vai trazer uma maior mortalidade para o paciente, e uma PAM maior do que a ótima traz um risco maior de hemorragia intraventricular. No trauma está sendo começado a estudar, sabem que tem utilidade, mas ainda faltam estudos para saber se o manejo baseado na pressão arterial ótima não invasiva interfere no desfecho do paciente. Também a gente sabe que existem piores desfechos se a PAM estiver distanciada da pressão arterial ótima, mas não dá para saber ainda se isso é só um mecanismo natural de desregulação do corpo ou se tem ainda alguma relação com o paciente neurocrítico. Um terceiro método é o Doppler transcraniano, que é o método mais acessível, mais usado. Ele mede a velocidade das artérias cerebrais. Como ponto negativo do método é a dificuldade de fazer uma monitorização contínua, porque precisaria manter o probe posicionado na artéria cerebral média por um longo período de tempo. É interessante como se faz a medida da resposta do fluxo sanguíneo cerebral utilizando o Doppler nos pacientes neurocríticos, porque é utilizado manobras para fazer alterações bruscas da pressão arterial. Pode ser com manobra de Valsalva, com mudança de posicionamento do paciente, por exemplo, de sentado para em pé, ou desinsuflando um manguito de pressão nas coxas bilateralmente, que faria uma queda abrupta na PA. Então, com isso, conseguiria avaliar a resposta cerebral à alteração súbita de pressão. Com o Doppler transcraniano tem uma série de índices que podem ser calculados, mas o artigo ele dá mais importância para esse índice autorregulatório, o ARI, então que é calculado a velocidade de recuperação do fluxo sanguíneo cerebral, medindo na artéria cerebral média, e comparado com 10 tempos pré-estabelecidos. Então, quanto menor o tempo de velocidade de recuperação do fluxo sanguíneo cerebral, seria um paciente melhor. Então, tem uma melhor autorregulação cerebral. Então, se ele tiver um ARI de 0, como está aqui no ápice da curva, ele não tem nenhuma regulação cerebral. Um ARI menor do que 4 tem uma autorregulação cerebral já comprometida, e ARI de 9 seria a melhor resposta. Agora, os mecanismos de autorregulação no AVE. Então, o que se sabe até agora é que no AVE isquêmico existe uma perda da autorregulação cerebral persistente por 14 dias após o evento isquêmico, que vai declinando nesses 14 dias. Então, é interessante que os diferentes tipos de AVE, eles têm diferentes tipos de alteração dessa autorregulação. Então, no AIT, não vai ter um comprometimento da autorregulação. No AVE minor, vai ter uma perda da autorregulação bilateralmente. No AVE lacunar, vai ter um comprometimento global da autorregulação. E o que eu achei bem interessante é que no AVE extenso de artéria cerebral média,
a autorregulação cerebral vai ser comprometida somente no hemisfério acometido. E os autores citam que o principal motivo que seria para esse comprometimento global nos AVEs menores seria que são AVEs de pequenos vasos. Então, isso significaria que tem já uma microangiopatia de vários vasos cerebrais. Então, por isso, um comprometimento global. Também se sabe que os pacientes com o fluxo sanguíneo com alteração, com autorregulação cerebral comprometida, eles vão ter uma recuperação atrasada em até 3 meses. Já com relação à transformação hemorrágica e edema, em AVEs extensos de cerebral média, se tem um comprometimento precoce da autorregulação cerebral, vai acarretar um risco aumentado de transformação hemorrágica e edema cerebral, principalmente se esse comprometimento for nas primeiras 24 horas do evento isquêmico. Eles também relacionam com significância estatística que o comprometimento nas primeiras 48 horas está relacionado a um pior desfecho, e uma autorregulação preservada nas 6 primeiras horas estaria relacionada a maior independência do paciente em 3 meses. Se o paciente tiver autorregulação preservada nas primeiras horas, está relacionado a um volume isquêmico cerebral final menor, e eles citam que não se sabe se esse comprometimento na autorregulação cerebral está relacionado com a gravidade clínica radiológica do AVE inicial ou se ele é um fator contribuinte para a gravidade. Com relação à estenose carotídea e intracraniana, então o fluxo sanguíneo e a autorregulação é comprometida ipsilateralmente à lesão de carótida e é proporcional ao grau de estenose. A mesma coisa acontece em estenose da artéria cerebral média, ela é pior no lado comprometido, depende do grau de estenose da artéria e é pior quando a circulação colateral é ineficiente. Então, essa diminuição na autorregulação está relacionada a um maior risco de evolução para um AVE ou para um AIT, e ela é reestabelecida após algum procedimento que reestabelece o fluxo da artéria. Já nos casos de hemorragia intraparenquimatosa, a autorregulação cerebral estática, que é aquela que vai de minutos a horas, ela está preservada, mas tem um comprometimento da autorregulação dinâmica. É um comprometimento bilateral e está diretamente relacionado ao volume inicial do hematoma e à escala de Como de Glasgow inicial do paciente. Quando tem uma autorregulação comprometida, está associada a um pior desfecho clínico e maior incidência de sequelas do paciente em 90 dias. Já nos casos de hemorragia subaracnoide, é interessante que a autorregulação está comprometida, ou pode estar comprometida, independentemente do paciente apresentar vasoespasmo. Ela pode ser ipsiobilateral e ela pode ser usada como um preditor de vasoespasmo. Ela está associada a uma maior incidência de sequelas e também essa isquemia cerebral tardia ela é independente de outras variáveis. Então, agora as considerações finais.
Então, o artigo cita que o futuro do tratamento vai ser orientar a medida de a pressão arterial e a medida de perfusão cerebral, do pique, orientado para uma autorregulação cerebral individual e não para valores populacionais. Ele cita que precisam ainda mais estudos mostrando as vantagens na PIC paciente específico no que a PIC baseada em grupos. Essas medidas contínuas, como o PRX, o NIS, elas podem trazer melhores desfechos e reduzir as complicações neurológicas. Também cita que as medidas precoces da autorregulação cerebral, elas trazem um impacto importante no manejo agudo, no entendimento do prognóstico do paciente, na prevenção de lesões secundárias e de melhores desfechos clínicos. Com relação ao AVE isquêmico, pode e deve ser usada para predizer quadros de transformação hemorrágica, de edema secundário e de piora funcional do paciente. E nos casos de HSA, essa monitorização contínua ajuda na otimização da pressão de perfusão cerebral e na diminuição da isquemia cerebral tardia. Seria isso. Obrigado. Ok, muito bem, parabéns. Valeu. Muito boa aula. Bom, alguns comentários, então, sobre autorregulação. Acho que esse tema, ele é algo que não é muito discutido, né? Porque a gente tem uma dificuldade de aferir isso. A gente não sabe quanto que tá. O que a gente se baseia muito para tratar um paciente é ver a PAM. Se a gente tem um monitor de pique, a gente consegue fazer um cálculo de PVC. Mas se você não tem um monitor de pique, você pensa, vou deixar uma PM de 80 e aí assim eu consigo manter uma pressão de perfusão adequada. Mas a gente não pensa lá dentro realmente o que está acontecendo, as terapias que eu vou fazer, que forma elas vão agir nisso. E esse paciente, ele está ali para a gente evitar que ele evolua com lesão secundária. Essa é a nossa função. E evitar lesão secundária é manter um bom fluxo sanguíneo cerebral. E aí existem alguns meios novos que estão chegando para tentar nos ajudar a aferir isso de uma forma mais adequada. Então, o PRX é algo que a gente não tem aqui, mas é importante que todos saibam, conheçam, porque eu acho que é algo que está sendo, que está um pouco mais perto da gente ver aqui e nos nossos meios, tá? Então, o que ele mostra? Ele tenta calcular para você a autorregulação desse paciente, se esse paciente tem uma autorregulação ainda preservada ou não. Então, esse cálculo, ele fica ali em torno de 0 a 1. Mais próximo de 1, menor a autorregulação desse paciente, né? Então, esse paciente precisa mais ainda que eu controle rigorosamente essa pressão. Um PRX mais próximo a 0, 0,3, é um paciente que tem uma autorregulação melhor, tá? E aí, através disso, a gente consegue individualizar o tratamento. Então, a gente está saindo de uma época em que é tudo protocolo. A gente está tentando fazer algo mais individualizado. Então, eu consigo escolher a PM melhor para o meu paciente. E, com isso, garantir o melhor fluxo cerebral para ele. Então, esse paciente, às vezes, ele era hipertenso, ele estava acostumado com uma PAM muito mais alta, então a curva de autorregulação dele, ela é desviada. Mas por mais que eu imagine isso, eu não sei exatamente qual que era a melhor pressão para esse paciente, porque eu acabei de conhecer ele acabou de internar na minha unidade. Então, a gente imagina, a gente supõe qual seria, que talvez ele precise mais alto. Às vezes, nem isso, às vezes o pessoal nem supõe. Às vezes fica naquele do 80 e tá tudo bem. Mas tendo esses mecanismos, a gente consegue garantir uma melhor perfusão cerebral. Quando você vai fazer algum tratamento, então, tratar hipertensão intracraniana é mexer na autorregulação cerebral. Então, eu não vou mexer na autorregulação só subindo e descendo na hora. Não, a gente mexe na autorregulação cerebral com praticamente quase todos os tratamentos de hipertensão intracraniana. Então, se você tem um paciente com hipertensão intracraniana, uma das coisas que a gente vai fazer é colocar esse paciente com um posicionamento adequado, a cabeça em posição neutra, para garantir um bom retorno venoso. Então,
a manobra de garantir um bom retorno venoso é uma das poucas coisas que a gente faz para a hipertensão intracraniana que a gente não mexe na autorregulação, porque não é no sistema arterial, a gente mexe no venoso. Outra coisa que a gente acaba mexendo um pouco menos na autorregulação cerebral é a sedação. Então, eu começo a sedação para o meu paciente porque eu quero que ele economize gasto energético, eu quero que ele não consuma tanto oxigênio para eu poder otimizar o meu delivery de O2 para ele. Então, eu começo a sedação pensando mais também no metabolismo celular. Agora, quando eu faço osmoterapia, que é o manitol, a salina hipertônica, quando você faz, às vezes, até você usar tiopental, se você chegar nesse ponto de ter que fazer um barbitúrico para o paciente, uma das formas do barbitúrico agir é na autorregulação cerebral, é na arteríola pré-capilar, tá trazendo uma melhor autorregulação. Tanto que tem algumas pessoas que são um pouco mais tendenciosas a começar o barbitúrico um pouco antes do que deixar ele como a última opção, só no caso mais impossível, que é aquele que quase nunca acontece. Então, por ele ter esse mecanismo. A sedação mesmo, por mais que eu diminua o consumo, eu também vou fazer alteração metabólica e alteração na vasculatura, né? Então, o propofol vai fazer vasodilatação, então tudo isso também vai mexer na minha autorregulação cerebral. O manejo dos gases, então se eu fizer um bom controle de PCO2, ou se eu perder esse controle de PCO2, eu também vou agir na arteríola pré-capilar e vou mexer nessa autorregulação cerebral do paciente. Então, pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente tem, o reflexo maior é lá, na autorregulação cerebral. E é importante que a gente lembre que ela existe, mesmo que a gente não consiga ferir, mesmo que a gente não tenha os dispositivos para poder medir ela, mas você tem que saber que é com ela que a gente está lidando, que ela é o nosso principal foco. Lá na fisiologia, no mais básico, no mais profundo da fisiologia cerebral, que é manter o fluxo adequado. Outra coisa que é importante seria para você continuar o manejo desse paciente do vasoespasmo, né, que é o paciente da HSA. Então, todo mundo fala, vasoespasmo não é a única causa de isquemia cerebral tardia, mas qual seriam as outras causas? Então, são uma infinidade de coisas, são muitas coisas. E uma delas é a autorregulação cerebral, é você manter uma boa perfusão para esse paciente, porque independente de você ter ou não um vasoespasmo que você veja pela arteriografia, se você não tem uma boa autorregulação cerebral, esse paciente pode fazer DCI, que é a isquemia cerebral tardia. Então, é uma aula mais para a gente lembrar que isso existe e pensar sobre isso. Se você tem uma UTI que você tenha um ultrassom que consiga fazer um Doppler, não é todo ultrassom que vai te possibilitar isso, também não é todo lugar que você tem o Doppler transcraniano mesmo, então aqui é uma exceção a gente ter o aparelho de Doppler, mas com o ultrassom você já consegue encontrar as artérias do polígono de Willis, encontrar as velocidades. Muitas vezes você vai ver que com a sua terapia, em mexer em iprid, esmolol, nora, vaso, se você fizer essas alterações junto ao acompanhamento do paciente no Doppler, você vai ver alguns momentos em que vai ter um pico sistólico maior, ou aquele paciente que às vezes ele está tão vasoconstrito que ele só tem pico sistólico, a diastólica é quase zerada. Se a diastólica é quase zerada, em momentos que o cérebro fica sem fluxo. Então, são coisas muito importantes e pequenas atitudes, mas que se você ir lembrando disso num paciente, no outro, isso vai acabar se tornando cada vez mais intrínseco para o seu tratamento ser cada vez mais individualizado e você saber o que está fazendo e não seguir apenas protocolos. Acho que era isso. Alguma coisa, doutor? Acho que eu queria enfatizar um pouco dessas coisas todas que vocês falaram, que a gente geralmente fala de autorregulação cerebral na primeira aula, né, de um curso de neurocríticos, quando vai falar de fisiologia, fundamentalmente. Mas não coloca isso na beira do leito e na perspectiva das doenças críticas de uma forma individualizada posteriormente. Até porque
como a gente não faz a aferição personalizada, individual, da a preservação não de autorregulação cerebral de cada doente, isso fica meio que genérico e restrito naquela primeira aula. E acho que o grande benefício que essa aula pode trazer é trazer a discussão do mecanismo de autorregulação preservado ou não para a beira do leito de uma forma sistemática e que a gente busque formas de poder fazer essa monitorização, seja com a PRX, seja com o ultrassom, o Doppler, na beira do leito de uma forma mais regular e consistente. Acho que o que precisa ser enfatizado para todo mundo que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, é de que essa curvinha bonita de autorregulação, ela é presente nos doentes normais, né? E o doente, quando fica com uma lesão cerebral aguda, ele, de um modo geral, ele perde esse mecanismo de autorregulação. O problema dessa perda de mecanismo de autorregulação é que a grande maior parte das doenças neurológicas críticas, elas são localizadas, né? Ou seja, por áreas de hemorragia, por áreas de vasoespasmo, por áreas de isquemia. Então, o mecanismo de autorregulação ele não se perde no cérebro inteiro, ele se perde em alguns locais, se perde em alguns focos de doença. E quando você faz uma medida da PRX, por exemplo, você tem o que está acontecendo com o encéfalo de uma forma global, mas não sabe o que está acontecendo com cada uma das áreas em especial, né? Então, a pressão de perfusão ótima, ela pode ser adequada para aquele encéfalo, mas certamente o encéfalo nas doenças críticas, ele é muito heterogêneo em áreas que têm preservação do mecanismo de autorregulação e áreas que se perde completamente o mecanismo de autorregulação. E se perde de formas diferentes, né? Se perde ou porque existe muita vasoconstrição e você precisa de uma pressão de perfusão maior para poder manter um fluxo adequado naquela região, ou o contrário, perde o mecanismo de vasoconstrição, como por exemplo nas doenças isquêmicas, em que mesmo pressões normais altas podem causar hiperfluxo para aquela região e eventualmente causar edema, transsudação de líquido, transformação hemorrágica e assim por diante. Então, embora o conceito seja bonito, a gente precisa de fazer mais monitorização. Os mecanismos de monitorização, de um modo geral, hoje, eles estão disponíveis para áreas muito difusas, para um cérebro muito heterogeneamente doentes, né? Então, é claro, a gente só fazer pressão de perfusão de 60 para todo mundo, como se isso fosse o melhor, indistintamente igual para todo mundo, ela é uma coisa que não é útil. Eu não teria assim tanta esperança de que se a gente também fazer uma monitorização global, a gente pode melhorar um pouco isso do que está acontecendo para o encéfalo como um todo, mas a gente ainda vai faltar monitorizações de áreas específicas que a gente vai perder, né? Então, você está sabendo exatamente o que está acontecendo com cada um dos doentes, fazer monitorização por imagem, monitorização clínica regular e está entendendo se alguns doentes estão causando mais isquemia e precisando de aumentar mais a pressão ou aumentando o fluxo, edema e transformação hemorrágica e tendo que controlar um pouquinho mais a pressão, ainda é a saída clínica que a gente tem, entendendo que esse mecanismo de autorregulação ele é importante, mas é heterogêneo dentro de um encéfalo de um doente crítico que fez trauma, que fez isquemia, os doentes com hemorragia subaracnoideia grande, tem áreas que precisam, que ainda tem área de preservação do mecanismo de autorregulação, aquelas áreas que são mais constritas e que tem mais disfunção endotelial, precisam de mais fluxo. Então,
ainda vai precisar. Acho que ter esse conceito em mente é importante. A gente precisa de aumentar a quantidade de monitorização, porque tem um espaço para poder melhorar significativamente os doentes. Mas não teria, assim, a ideia de que a gente, de repente, ter uma PRX, isso vai resolver completamente o problema, porque nós ainda vamos estar medindo autorregulação global no cérebro, sem conhecer dentro desse encéfalo o que está acontecendo com cada uma das áreas individuais específicas. Enfim, o encéfalo não é fácil, né, Carol? O encéfalo é um troço difícil, né? A gente evoluiu filogeneticamente criando uma carapaça, um crânio que protege todo esse cérebro, mas colocou ele assim à distância da gente, e tendo que a gente englobar vários mecanismos de monitorização diferentes, cada um olhando o que está acontecendo dentro do encéfalo de uma forma individual, e você tendo que fazer cada vez mais integração com múltiplos métodos de monitorização. O Deru, que é um cirurgião, um neurointensivista já mais antigo, ele tem uma fala legal quando saiu o Best Trip, mostrando assim, uma importância menor da monitorização da PIC no doente com traumatismo cranioencefálico, ele dizendo, olha, não fiquem pensando que o estudo está dizendo que a gente não deve monitorizar a PIC. O estudo está dizendo de que só a monitorização da PIC não é suficiente. Então, ao invés de menos monitorização, a gente tem que fazer mais monitorização, porque cada uma das monitorizações que você acrescenta para o doente, seja a pressão intracraniana, o mecanismo de autorregulação, os diversos métodos por imagem, manifestações clínicas, eletroencefalograma, Doppler, tudo isso acrescenta informação que um mecanismo de monitorização só não é suficiente, né? A gente imaginar que você está com uma monitorização só, ela é suficiente, por exemplo, colocar a pressão intracraniana e PAM, monitorizar a PPC, isso vai ser suficiente, é muito pouco. O doente precisa de muito mais do que isso, e olhando esse encéfalo de uma forma diferente e algum software, alguma inteligência por trás interpretando isso e personalizando a forma de poder tratar esses doentes de uma forma específica. Eu acho que era isso. Tem alguém aí com vocês? Acho que... Tem, o Alfredo e a Letícia. Tá tudo bem, Alfredo, Letícia? Uma pergunta? Doutor, tudo certo. Não, nenhuma pergunta hoje. Foi ótima, o comentário da Carol também. Legal, Carol, obrigado, Guilherme. Tá bom, então, obrigada, doutor, até mais. Até semana que vem a aula de cardio, tá bom? Tá bom, tchau. Então, beleza. Tchau, pessoal.